Este podcast tem o apoio de Boehringer Ingelheim. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Este episódio vai ser dedicado à parasitologia, à investigação que tem vindo a ser desenvolvida nesta área e que culmina em guidelines e normas orientadoras, que pretendemos conhecê-las com mais detalhe, numa altura de aumento acentuado na disseminação e alcance de doenças parasitárias de animais de companhia um pouco por toda a Europa e também numa altura que temos noção que os animais têm cada vez mais importância no dia-a-dia das pessoas. E à conversa vamos ter Otávio Pereira, médico veterinário e responsável técnico da Boehringer Ingelheim. Seja muito bem-vindo, Otávio. Olá, Viva. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Já teve a oportunidade de ser nosso entrevistado, mas desta vez temos a honra de conhecer um bocadinho mais também sobre o seu percurso e é precisamente por aí que vamos começar. O meu percurso, eu tirei o meu curso na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa. Comecei quando ela ainda se chamava Universidade Técnica de Lisboa e depois já como Universidade de Lisboa. Fiz depois no meu final dos estudos um ensaio de tentarmos encontrar uma série de fármacos para tratar uma doença muito chata chamada leishmaniose. Isso ocupou-me uns anitos. E, entretanto, fui convidado para entrar na altura na Merial para fazer formações. Lá continuei durante mais uns anos e, entretanto, a Merial passou a Boehringer Ingelheim e aí continuo como responsável pelos medicamentos para os animais de companhia. Muito bem. E vamos entrar agora no mundo da ESCAP, que sei que é um entusiasta em relação a este tema, que é o European Scientific Council Companion Animal Parasites, cujo objetivo passa por fornecer aos profissionais veterinários informações especializadas relativamente aqui a este tema, com diretrizes baseadas aqui em diversas investigações. Eu gostaria que me falasse um bocadinho sobre a ESCAP, quando é que foi fundada, quem faz parte deste núcleo. Muito bem. Então, eu tenho um amor próprio, digamos assim, por esta organização. O meu nome é Otávio Carraça Pereira, de maneira que os parasitas para mim dizem muito, e eu comecei exatamente a trabalhar na empresa com os antiparasitários e continuo também bastante ligado. E esta entidade, esta organização é-me particularmente cara, porque ela, para além de ser constituída por profissionais do ramo da parasitologia, também engloba uma série de outros profissionais na área da medicina veterinária e engloba também portugueses. Isso é muito importante para nós porque, por vezes, estas entidades internacionais que ditam quais é que são as regras de utilização dos medicamentos, quais é que são as diretrizes de utilização, de profilaxia, de tratamento, etc. Às vezes são feitas em sítios que nos estão um bocadinho distantes, e nós aqui com a ESCAP temos de facto uma presença nacional significativa e que faz com que tenhamos a certeza que as orientações que de lá saem dizem respeito e são relevantes para aquilo que se passa em Portugal. A entidade foi fundada por volta de 2005, se eu não estou em erro. Fazem parte delas órgãos representantes de vários países europeus. Nós, em Portugal, temos como representantes, eu agora vou dizer aqui um bocadinho uma lista de supermercado, porque não quero deixar ninguém de fora, mas temos na parasitologia o professor Luís Carvalho, a professora Isabel Fonseca, o professor José Meireles, o professor Luís Cardoso, a professora Ludovina Padre, o Helder Cortes, o Sérgio Sousa, todos eles professores universitários de faculdades de medicina veterinária em Portugal, e depois também outros professores de outras áreas, como a professora Berta São Brás, Ana Lourenço, o Virgílio Almeida, a Yolanda Vaz, a Teresa Vila de Brito e o José Salles de Luís, que representam áreas da saúde pública, da clínica, da dermatologia, das infecciosas, epidemiologia, farmacologia, etc. E que nos dão de facto asseguram-nos que há aqui uma representatividade e uma grande variedade de pontos de vista sobre estes temas da parasitologia. A ESCAP depois atua congregando uma série de conhecimento que vai sendo produzido em todo o mundo e na Europa também, e vai congregando isso em orientações para utilização pelos clínicos de
quais é que são os parasitas que estão presentes em cada zona, mapas epidemiológicos, rastreios, coisas desse género, como é que se deve prevenir, como é que se deve tratar, quais é que são os sinais que estas parasitoses apresentam quando os animais estão infestados. E isto são tudo orientações bastante úteis, porque as coisas vão mudando no tempo e por vezes aquilo que nos foi ensinado na faculdade há 5 ou 6 ou 10 ou 20 ou mais anos mudaram, porque o mundo está em constante mudança. Para além desta história óbvia das mudanças climáticas, temos também a questão dos hábitos que as pessoas têm, o próprio grau de presença e de importância que os animais têm no seio das famílias. Tudo isso está em constante mudança e, portanto, há que adaptar um bocadinho estas orientações àquilo que vai sendo a realidade que vai sempre mudando. Essa, podemos dizer que a importância da ESCAP também é um bocadinho fruto desse cenário que vemos atualmente. Exatamente. Da importância que os animais de companhia assumem nos lares europeus e não só, e também, diria, por este aumento acentuado, não é, na disseminação das doenças parasitárias de animais de companhia. Sim, os animais estão cada vez mais presentes de uma forma cada vez mais próxima na vida das pessoas. A realidade de termos o cão que vive lá fora, na barraca, casota, na casota e tal, isso é uma coisa que está completamente ultrapassada, embora ainda exista em alguns locais e em algumas circunstâncias, mas a realidade hoje em dia os animais fazem parte da família, os animais fazem parte do agregado familiar, digamos assim, e as pessoas têm às vezes esquecem-se, não é? A questão do antropomorfismo é um bocadinho, às vezes passa um bocadinho aqui por cima e a gente achamos que é o nosso bebê, é o nosso menino e tal e não sei o quê. Pois a questão é que estes meninos não usam papel higiênico, não é? Por exemplo, eles para fazer a sua higiene usam a boca. Quando vão à rua agarram tudo com a boca. Eles não têm polegarzinhos oponentes, portanto aquilo fazem tudo com a boca. E não nos podemos esquecer que isso pode ser uma via de entrada extremamente fácil para todo o género de formas que estejam presentes no ambiente. Os parasitas estão cá presentes há muitos milhões de anos. As pessoas não se apercebem, mas existem mais parasitas do que espécies não parasitadas. Cada espécie pode ter ali um conjunto de umas dezenas largas de parasitas que habitam dentro deles. E esta bicharada toda arranjou estratégias para se manter no ambiente de forma extremamente eficaz. Um ovo de um parasita é uma coisa que pode permanecer viável no ambiente durante 2 anos, imaginemos. Portanto, pode não ser hoje que o animal vai lá, pode não ser amanhã, pode não ser para o mês que vem, mas se calhar daqui a 2 ou 3 meses ele vai passear, mandou a lambuzar qualquer coisa no chão e vem daí infestado e depois daí recomeça o ciclo. Temos de ter em conta que há uma série de parasitas que são zoonóticos, ou seja, são comuns aos animais e são comuns aos humanos. Por vezes o tempo entre o ato da infestação ou da infecção e a altura em que o parasita se desenvolve dentro do animal e começa a excretar, por sua vez, ovos posterior, é relativamente curto. Às vezes há certos parasitas, estamos a falar de 20 e poucos dias, e as pessoas têm de ter consciência, as pessoas e os colegas têm de ter consciência que, de facto, que há ritmos de desparasitação que devem ser cumpridos. Isto não é fruto só das influências da malvada da indústria farmacêutica, é porque há uma base científica por trás disto e de facto, quando as recomendações, quando estas diretrizes dizem que os animais, quando são pequenos, devem ser desparasitados 15 em 15 dias, quando são pequeninos, até aos 2 meses de idade, e depois do desmame, fazê-lo mensalmente até uma determinada idade, geralmente até aos 6 meses de idade. E se calhar, provavelmente, até continuar isso, de acordo com o estilo de vida que eles terão. Isto tem como base informação coligida, informação muito sólida, estudos epidemiológicos, estudos de patologia, etc., que confirmam muito bem estas recomendações. É por isso que nunca é demais recordar a existência desta entidade. Ela tem um site público, é escape.org, que é muito fácil de consultar. Tem estas diretrizes dirigidas a prevenção e tratamento de parasitas externos, pulguete, carraceta, aquelas coisas do costume, os ácaros, essas coisas todas, doenças transmitidas por vetores, parasitoses gastrointestinais, as parasitoses mais estranhas, cardiopulmonares, etc. E são fontes de informação extremamente rigorosas, extremamente fidedignas, que é sempre bom nós termos, nem que seja para, na clínica, podermos aconselhar os próprios donos dos animais.
a irem buscar informação que seja fidedigna, em vez de andarem no Dr. Google à procura de coisas e depois verem recomendações do tipo besunte o seu cão com alho, que isso vai-lhe matar as pulgas, em vez de fazerem coisas deste género, não, vão à procura de informação como deve ser. Informação boa, ela é técnica, mas é bastante fácil de ser compreendida por toda a gente. Está lá, está disponível, é gratuita e é de muito boa proveniência. Muito bem, estava a referir também que esta informação, portanto, inclui Portugal, porque muitas vezes também acontece alguns dados europeus que depois acabam por não incluir grande informação relativamente à realidade portuguesa, o que deixa as pessoas também um bocadinho mais reticentes, um bocadinho mais desconfiadas em Exatamente. relação a, será que isto se aplica com ao a meu aplicabilidade, país? certo. E neste sentido eu gostaria também de perguntar qual é a sua percepção relativamente à comunidade veterinária portuguesa. Está ciente relativamente à existência deste núcleo, desta entidade, digamos assim? Como é que os veterinários portugueses fazem para se... É um bocadinho 50-50, digamos assim. Isto, enfim, se calhar até um bocadinho otimista. Eu na minha vida profissional, eu tenho assim um título pomposo em inglês que é Field Technical Manager, assim uma coisa que é basicamente sou o técnico de campo que vai aos locais dar formação aos meus colegas e esclarecer as dúvidas que eles têm. E às vezes começamos a conversa com esta história dos parasitas e tal, e eu falo da ESCAP e vejo que há pessoas que ficam assim a olhar para mim assim com ar um bocadinho branco, digamos assim, em que claramente ou nunca ouviram falar ou se esqueceram. Depois há outros colegas que antes, pelo contrário, conhecem muitíssimo bem, estão informados, utilizam, vão lá, consultam, recomendam as diretrizes e tudo mais. Portanto, há um bocadinho de tudo. E este episódio seria exatamente para tentar relembrar os meus colegas que se calhar já se esqueceram, ou aqueles que eventualmente nunca ouviram falar desta instituição, para ir lá e procurarem e verem e recomendarem isto aos donos dos animais, porque é de facto uma fonte de informação muito, muito útil e muito boa. Porque lá está, isto tem interesse para o médico veterinário em âmbito clínico, não é? Dúvida, mas também para passar a mensagem. Aqui podemos até retomar o tema do veterinário como agente de saúde pública, não é? E toda aquela importância do conceito de uma só saúde, em que o veterinário, e temos vindo a perceber, assume um papel muito importante. Portanto, aqui também pode servir como forma de passar a mensagem, uma mensagem científica ao próprio tutor, não é? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, voltando atrás à história dos agentes zoonóticos, existem uma série de estudos publicados, alguns deles até assim um bocadinho assustadores, de coisas tais como a consequência de uma criança ter sido infectada em tenra idade, mais ou menos até aos 5, 6 anos, de ter tido o azar de ter engolido um ovo de um parasita tipo Toxocara, vou dizer aqui um nome assim, da gíria, o Toxocara canis, e isso vir a influenciar o desempenho cognitivo desta criança. Portanto, o desenvolvimento da criança. Exatamente. Não é? E isto são estudos muitíssimo bem feitos que até despistam outras condicionantes, como por exemplo a origem socioeconómica ou cultural da criança, e de facto que o fator que estava ali em relevo era o facto da criança, quando era muito jovem, ter andado a fazer festas a um cão, a um gato, uma coisa qualquer, e não lavou as mãos antes de levar à boca e ficou infectada. E existem estudos também que demonstram que depois, mais tarde na vida, pessoas que durante a sua vida foram infectadas com estes parasitas podem vir a ter problemas ao nível cardiovascular, um aumento de risco de acidente cardíaco. Enfim, há uma série de coisas. Depois, aquelas coisas típicas que toda a gente já ouviu falar e conhece, da larva dentro do olho, da larva no cérebro, sim, da larva no pulmão, essas coisas todas. Portanto, há aqui de facto uma importância em termos de saúde pública muito, muito importante. Os parasitas são aborrecidos e são chatos, e é importante ter em conta que não é só por causa dos animais, é por causa dos humanos também. Estas informações vêm explicar isso muito, muito bem e dar essa informação extra ao dono, ao detentor do animal. E entrando aqui um bocadinho mesmo nas diretrizes, portanto, elas são sujeitas a revisão por pares. Como é que é garantida, no fundo, a independência face a entidades com interesses, digamos assim? Bom, eu tenho de acrescentar, e devia ter dito isto no início: eu não faço parte da ESCAP, não tenho absolutamente nada a ver com a organização, sou um grande fã e aquilo que conheço é daquilo que vou, enfim, contactando com os colegas e da informação que é tornada pública. A ESCAP é
patrocinada ou sustentada por uma série de laboratórios farmacêuticos e um laboratório de diagnóstico, todos têm os seus interesses concorrenciais e, como tal, em princípio, aí temos logo uma garantia de independência, porque a empresa X, em princípio, não iria deixar que a empresa Y, sua concorrente, fosse puxar um bocado a brasa à sua sardinha. Para além disso, estas pessoas que estão na organização têm todas as suas próprias vidas, que estão desligadas de qualquer uma destas empresas que é patrocinador, e como tal isso também garante a sua independência. Portanto, há aqui há de facto um papel da indústria na sustentabilidade desta organização, mas por outro lado temos a garantia que de facto os membros têm uma independência total relativamente a essas questões. Quanto aos próprios trabalhos nos quais estas diretrizes são baseadas, todos eles normalmente são fruto de publicações feitas em trabalhos científicos publicados, que são sempre sujeitos à revisão por pares, claro. E nesse sentido, obviamente, a independência está sempre assegurada. Sim. E gostaria de reforçar alguma mensagem relativamente aqui a estas diretrizes, alguma investigação mais recente? Os antiparasitários externos são um dos medicamentos mais vendidos em termos de medicina veterinária. Assim, por uma larga margem, é a grande bola de mercado, tem a ver com isso. E há muita gente que continua a achar que as pulgas ou as carraças só existem quando vem o calorzinho. Nós vivemos aqui neste país tropical, que se chama Portugal, e temos bicharada à solta todo o ano. Portanto, as pessoas têm ter cada vez mais, precisamente com esta. Cada vez mais. Nós, até eu com este tempo meio que esquizofrénico que temos vivido nos últimos tempos. Sim, as alterações e os bichos que andam de um lado para o outro. Nós temos agora aqui a introdução de uma espécie nova de carraça na Europa, de uma coisa que era que só estava identificada em África e que, entretanto, tem começado a atrapar aí pelo Mediterrâneo acima, uma coisa chamada Ialoma. Portanto, há aqui uma série de variáveis a ter em conta, e existem pulgas e carraças todo o ano, e as pessoas têm de ter em conta que os animais têm de ser devidamente protegidos. Quem fala de pulgas e carraças depois fala de tudo o resto, dos flebótomos, dos mosquitos, que são muito importantes na transmissão de doenças muito complicadas e fatais, como a dirofilariose e a leishmaniose, e portanto tem de haver ali um ritmo feito em que o animal não pode ser só vi pulgas em cima do bicho, vou-lhe pôr agora o medicamento durante um X tempo e a coisa está resolvida. Não, as coisas têm de ser feitas com método, as coisas devem ser feitas obedecendo uma série de regras. Essas regras, mais uma vez, estão descritas nas diretrizes da ESCAP. Há uma coisa tão simples como: o animal tem pulgas, tem de ser tratado pelo menos 3 meses. Pelo menos 3 meses, porque as pulgas põem ovos e os ovos levam tempo a eclodir. Portanto, não é só pôr o medicamento agora e esperar que aquilo fique todo resolvido. Coisas assim. Os parasitas internos, a mesma coisa. Os parasitas internos são, voltando à história de há bocadinho daquela que eu disse com o nome esquisito, a toxocara. A toxocara é uma bicha que é capaz de pôr 200 mil ovos por dia. E um cão ou um gato nunca tem só uma lá na sala, só no seu intestino. Às vezes tem assim um molhinho de esparguete. E então, cada vez que estes animais vão à rua e defecam, vão eliminar milhões e milhões de ovos que são extremamente resistentes no ambiente. E portanto, é muito fácil que num meio, num jardim, num parque público, numa coisa qualquer, onde se calhar até toda a gente até hoje em dia tem algum cuidado, e os animais vão lá, fazem as suas necessidades, e o dono vai e apanha com o saquinho de plástico muito bem. Mas há sempre alguém que falha essa regra, não é? O chamado bardajola, digamos assim, não é? E essa pessoa, se deixar as fezes daquele animal lá, ou se for um animal errante que não tem dono, que lhe vá recolher as fezes, pode ser o suficiente para agir como fonte de contaminação monstruosa para toda aquela zona, e os nossos animais depois acabam por se ir lá reinfestar, e muito facilmente, muito pouco tempo depois, 20 e poucos dias, começam a excretar eles próprios ovos posterior que nos podem vir a infectar a nós. Portanto, há que ter isto em conta. As coisas obedecem a determinados ritmos, a determinadas frequências de utilização, porque isto está muito bem estudado e está muito bem demonstrado que tendem de ser feitas dessa forma. Animais que convivam com crianças em casa devem ser desparasitados todos os meses, porque as crianças são particularmente suscetíveis a este tipo de infestações. Idosos, há muitos idosos hoje em dia para quem o cãozinho ou o gatinho é a sua companhia, e essas pessoas têm sistemas imunitários que já não estão tão ativos, já não estão tão funcionais, e esses animais, apesar de se calhar até virem muito pouco à rua, mas o risco está presente, e devem ser também desparasitados internamente de uma forma mensal. Portanto, há todas estas questões, depois as grávidas, por exemplo, tudo isto. Há estas particularidades muito específicas que estão muito bem descritas nas diretrizes da ESCAP, e que nós devemos ter em conta quando fazemos as recomendações
ações de desparasitação dos nossos cães e dos cães dos nossos utentes, dos nossos clientes e dos nossos gatos, exatamente para podermos fazer face a todos esses tipos de risco. Muito bem. Estava a falar e, entretanto, lembrei-me de uma conversa que tivemos também com Margarida Alho, a médica veterinária Margarida Alho, que alertou precisamente para a realidade das zoonoses parasitárias em Portugal. Precisamente. E deu aqui alguns estudos de alguns parques públicos na região de Lisboa. Sim, assim, um bocadinho assustador, não é? Sim. Até foram encontrados numa praia e tudo. Eu lembro muito bem de quando estava na faculdade, os ovos requerem determinado nível de umidade e temperatura e tal. Na areia da praia, por amor de Deus, que é das coisas meio com sal, solo, raios ultravioleta, e foram encontrados ovos viáveis ali nas praias ali da zona de Carcavelos e do Guincho. Também há trabalhos em Guimarães, trabalhos no Porto, em Évora, que demonstram que os parques públicos encontram-se super contaminados e depois não é só o nosso cão que vai lá andar a lambuzar tudo e mais alguma coisa, somos nós que nos deitamos na relvinha, não é? Pomos as mãozinhas no chão e depois estamos ali sem querer, levamos as mãos à boca e coisa do género, e já foi. E para terminar, considera que as práticas de desparasitação em Portugal para os animais, como é que estão a correr, na sua perspectiva? Eu acho que ainda há trabalho a fazer. Há um bocadinho de tudo. Há colegas com que eu falo que vejo que cumprem muitíssimo bem estas recomendações, que o fazem, eu não sei se por terem ido consultar a ESCAP ou por informação própria que tenham obtido de outra fonte qualquer, fazem-no de facto com a regularidade que é recomendada, mas continua ainda a ser uma coisa, enfim, vemos e assistimos a muitas situações do tipo de então o seu cão ou o seu gato vai à rua? Não. Então quando é que fez? Fez quando era pequenino, fez uma vez. Então está bom, não é preciso mais. É isso, totalmente errado. Porque podemos ser nós a trazer inclusivamente ovos, formas infectantes para dentro de casa. Portanto, há ainda aqui um bocadinho de espaço. Depois, às vezes, parece haver por vezes uma espécie de um reflexo de não querer sobrecarregar o dono com aquela e não lhe vou estar a recomendar para estar a fazer mais vezes, porque senão ele pode ficar zangado que eu estou-lhe sempre a impingir medicação e ele pode deixar de cá vir. Isso é totalmente errado. Nós temos de atuar de acordo com aquilo que são as normas de boa prática melhores que pudermos fazer. Depois as pessoas tomam a sua decisão. Caso exista compliance ou não, mas o veterinário tem esse papel de passar a melhor mensagem que sabe. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada, Otávio, mais uma vez. Obrigada pelo esclarecimento relativamente a esta área da medicina veterinária. Terminamos assim este podcast de Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. E até lá acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Obrigado. Consultem o site da ESCAP. Ficamos com esta mensagem final. Este podcast tem o apoio de Boehringer Ingelheim.